apresentar o quarto capítulo do livro do tratado e a segunda parte, se o tempo tiver ok, vou comentar sobre os 4 dogmas marianos e também explicar um pouquinho o que é dogma, certo? Tá, só que antes, né, para eu começar a falar sobre o quarto capítulo, para vocês entenderem o contexto do quarto capítulo, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre mérito, tá? Para eu falar sobre mérito, eu vou contar uma história, é uma analogia, e toda analogia é imperfeita, essa é mais imperfeita ainda, mas essa é uma historinha boba, só para eu chegar no assunto de mérito, pra vocês entenderem um pouco. Mas essa história é real. Eu me casei em novembro de 2021, e nessa época que eu me casei, a Érica, ela estava no 3º colegial da escola, ela era pobre, coitada, não trabalhava, ela só estudava, e a renda mensal dela era cerca de R$0, assim, né? E aí eu convidei ela para ser minha madrinha. E aí, obviamente, a pobre coitada não tinha dinheiro para me dar presente. E aí, eu sei, né, que ela é melancólica, eu sei que ela ia ficar tristinha de não me dar presente. Eu ainda fiz o favor, né, eu e meu irmão, a gente casou quase que seguido um do outro, então eu sabia que não tinha como os meus pais darem dinheiro para ela comprar presente para mim, porque eles já estavam gastando. O que eu fiz? Eu resolvi dar dinheiro para ela comprar um presente para mim. Então eu fui dando, né, acho que todo mês eu dava, sei lá, R$100, né, eu fui dando durante o ano, casei só em novembro, então todo mês eu ia lá, dava dinheiro para ela ir juntando, para ela me dar um presente de casamento. Aí no final fiquei feliz com o presente, tá? Obrigada, né? E aí o que acontece, né? A pergunta é: de quem é o mérito, né, desse presente que a Érica me deu de casamento? É lógico que é meu, que eu que trabalhei, eu que ganhei dinheiro e 100% fui eu que paguei. Ela não pôs um centavo no bolso dela porque ela não tinha um centavo para pôr. Eu paguei 100% do meu presente. Eu dei para ela. Só que ela teve uma participação. Ela foi lá na loja, escolheu o presente e tal e me deu. Ela teve a participação dela, ela teve o mérito dela, embora eu dei tudo para ela. Eu dei todo o dinheiro para ela. Tá, eu precisava ter feito isso? Não. Da mesma forma que eu peguei o dinheiro e dei para ela comprar um presente para mim, eu mesma poderia ter ido lá na loja e escolhido um presente para mim, comprado do meu gosto, do jeito que eu queria e pronto. Porque ela foi, escolheu do jeito dela, do gosto dela. Tá. Pra que eu tô contando essa história aqui bobinha, essa analogia? Porque o que acontece? As nossas obras, elas têm mérito diante de Deus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Porque de fato tem, só que tudo que eu faço para Deus tem mérito da minha parte, só que é 100% de Deus, é 100% dom de Deus. Então, por exemplo, eu vou lá e, sei lá, ajudo um pobre. Aquela ação que eu fiz, ela é meritória? Ela tem um mérito diante de Deus? Ela tem. Mas foi dom de Deus. Ele me deu a graça de ter aquele dinheiro, ele me deu até a virtude da caridade que eu usei para ter misericórdia, ter compaixão daquele mendigo e ir lá ajudá-lo. Até essa virtude, né, que eu usei, a virtude da compaixão, a virtude da caridade, é dom de Deus. Então Deus, ele me deu tudo, ele me deu todos os dons, e aí ele quer que com esses dons, com isso que ele me deu, eu use isso para ele. Então as minhas obras, elas têm mérito, sim, tem mérito, mas é um mérito que aí daqui a pouco eu vou explicar sobre 2 extremos, que não é um pelagianismo, já vou falar de pelagianismo. E as nossas obras têm mérito mesmo, e aí eu trouxe 2 passagens para falar que as nossas obras têm mérito, que está em Romanos 2, versículo 6, que fala assim, ó: mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Ó, que retribuirá, Deus, está falando de Deus, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então as minhas obras, elas têm um certo peso.
Aquele que fez mais obras e aquele que fez menos obras, eles vão ser retribuídos de forma diferente. Então existe um valor. A obra que eu faço, ela tem um valor, ela tem um mérito. Porque se ela não tivesse, Deus não retribuiria cada um segundo as suas obras. Entende? E aí a outra passagem é do Evangelho de domingo passado. Domingo passado, o Evangelho foi Mateus, capítulo 16. E aí, não vou ler o Evangelho todo, vou falar só o trechinho do 27. O versículo 27, que fala assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. É praticamente a mesmíssima coisa que está escrito em Romanos, né? Deus recompensará a cada um segundo suas obras. Isso, então, eu estou falando... Por que eu estou falando isso? Eu ainda não cheguei no livro, tá? Isso aqui, se vocês forem, não está falando no livro. Eu estou introduzindo vocês no que o livro fala sobre a questão do mérito. Então, eu estou querendo dizer que as nossas obras, elas têm mérito. Elas têm um valor diante de Deus. O que eu faço tem um determinado valor diante de Deus. Só que aí eu preciso tomar cuidado, porque existem duas heresias que são os opostos disso. A primeira heresia é o pelagianismo, que acha que é só mérito meu. É como se a Érica pegasse esse dinheiro, do exemplo que eu citei, e ela achasse que ela que conquistou aquilo. Ah, esse dinheiro é meu. Pô, o dinheiro não é dela, eu dei o dinheiro para ela. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o pelagianismo, ele acha que é tudo por obra dele. Não tem a graça de Deus. Então, eu preciso quase que às unhas ali, a força ser santo. É uma santidade conquistada à força, assim, ó. E é óbvio que se você não crê na graça de Deus, você vai cair no desespero. Porque você vai tentar uma vez, aí você vai cair, você vai tentar de novo, você não vai conseguir. Aí vai chegar uma hora que você vai ficar desesperado, porque você tá vendo que você não dá conta. Por quê? Porque falta o quê? A graça de Deus que você não está pedindo. Até Santo Agostinho fala, né, que ele tinha problema de ver a castidade, ele não conseguia viver. E aí depois ele fala, né, se eu soubesse, tanto que seria mais fácil se eu simplesmente pedisse para Deus a graça de ser casto, né? Por quê? Porque ele estava ele estava tendo esse espírito pelagiano, né? Eu preciso ser santo, assim, com as minhas próprias forças, né? Eu preciso viver a castidade com as minhas próprias forças. E ele não estava conseguindo. Então, existe esse oposto, de achar que tudo é mérito meu. Se eu consigo, é mérito meu, e se eu não consigo, eu tenho que atingir. Não tem a graça de Deus. Só que se você for para o outro extremo, existe o protestantismo, né? O que o protestantismo fala? O protestantismo é sola graça, né? É só a graça de Deus, sola fide. É só a fé e só a graça. As obras não importam, né? Aí até tem uma passagem de Tiago que fala que as obras importam, e Lutero vai falar, essa passagem está errada, essa passagem aí não conta, essa não conta, tudo conta menos essa. E aí, assim, por quê? Porque as obras importam, não é só a fé, não é só a graça. Então, como é que é aquele ditado lá? Nem tanto ao mar, nem tanto não sei o que lá. Então, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Eu preciso ter a temperança exata, que é a doutrina católica. As nossas obras, elas têm mérito? Tem. Mas é um mérito que foi dado, que foi uma graça, um dom que foi dado por Deus. Tá. Então, as nossas ações, nós temos 3 valores, né? Nós temos os bens espirituais. As nossas obras têm valor meritório, valor satisfatório e valor impetratório. O que é valor meritório? Foi a história que eu falei do presente de casamento, que eu dei dinheiro para ele comprar para mim. Jesus, ele nos dá a graça de merecermos o céu. Ele nos dá a graça de merecermos. Então, as boas obras... e um detalhe, né? Para ter uma obra valor meritório, eu tenho que estar em estado de graça. Porque as obras que são feitas em pecado mortal, elas não possuem valor meritório. Tá? Isso até é uma questão importante. Então, por exemplo, eu estou vivendo num pecado mortal. Né? Por algum motivo, casal de segunda união, alguma coisa, eu vivo em pecado mortal. Então, eu não posso rezar, eu não posso... Porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Thaís, como é que é? Eu vivo em segunda união, eu estou em pecado mortal, então eu não posso rezar, eu não posso fazer um jejum, não posso fazer uma obra? Você pode, tá?
você até deve, óbvio, né, ir à missa, não pode comungar, mas você deve fazer essas obras, mas elas não terão um valor meritório, que é aquele valor que te dá a graça de ir para o céu. Então, você pode fazer, tem valor diante de Deus, mas não o meritório. Então, as obras que são realizadas em pecado mortal não têm valor meritório. Mas quem vive em pecado mortal, que ainda não conseguiu regularizar a situação, pode sim, deve, né? Óbvio, gente, deve rezar, sim, isso obviamente ajuda. Deve até ir à missa, porque é como o bom ladrão, né? Até o Padre Paulo Ricardo que fala isso. O bom ladrão, o Padre Paulo fala que o bom ladrão, ele estava na missa, né? Em pecado mortal, que ele estava lá no santo sacrifício da cruz, ele estava em pecado mortal, que ele era um ladrão, mas estando lá ele recebeu a graça do arrependimento. Então, aí ele fala, né, o Padre Paulo Ricardo fala, então quem vive em pecado mortal deve sim ir à missa, porque isso ajuda, né, a atingir a contrição do coração necessária para passar a ter uma vida em estado de graça. Mas o valor meritório não tem. Tá, outros valores que as nossas obras têm. As nossas boas obras, elas também podem ter valor satisfatório, que é o valor de aliviar as almas do purgatório. E aí o exemplo são as indulgências. Então, o que é indulgência? É uma obra que eu faço, que ela tem um poder satisfatório. Eu posso oferecer para alguma alma que está no purgatório e satisfazer, reparar aquela pena, né? A pena temporal que aquela alma está lá purgando, né? E as nossas boas obras também podem ter um valor impetratório, que é quando eu aplico alguma intenção temporal. Então, eu posso aplicar as minhas boas obras. Quando eu falo boa obra, não precisa ser indulgente, pode ser um jejum. Eu vou fazer um jejum, eu quero oferecer esse jejum pela alma do fulano de tal, que eu não sei onde que está. Por isso que a gente reza pelas almas, porque a gente nunca vai ter certeza se está no céu, se está no inferno, se está no purgatório, só os santos que a gente sabe que está no céu. Então, a gente faz boas obras por valor satisfatório, né? A gente pode oferecer. E a gente também pode fazer boas obras no valor impetratório. Então, eu posso pedir alguma intenção temporal mesmo. Então, eu quero fazer esse jejum hoje, né? E eu quero, na aula passada, quem estava aqui, a Érica estava falando de fazer mortificação pela não aprovação do aborto. Quem estava na aula passada, vocês devem lembrar que ela falou isso. Aquilo que ela falou é um exemplo de um valor impetratório. Então, eu faço uma obra, por exemplo, o jejum, ela citou o banho gelado, né? Então, eu vou lá e tomo um banho gelado e ofereço isso pedindo por essa situação dessa DPF 442 para não ser aprovado o aborto no Brasil. Então, eu estou fazendo uma boa obra, ela tem um valor espiritual e ela tem um valor impetratório. Estou pedindo, né, por alguma intenção temporal. Né? Eu posso pedir pela conversão de alguém, enfim. Então, as nossas obras, elas podem ter valor meritório, satisfatório e impetratório. Por que eu estou falando isso tudo, né? Ainda nem comecei a falar. Porque dentro do capítulo 4 do livrinho, tem 2 subcapítulos. Aí o primeiro subcapítulo fala uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. E o segundo subcapítulo fala uma perfeita renovação dos votos do batismo. Aí o primeiro subcapítulo, ele fala que a verdadeira consagração à Nossa Senhora, nós devemos entregar para ela tudo. E aí o que é tudo? O nosso corpo, com todos os nossos membros e sentidos. Eu devo consagrar a Nossa Senhora a minha alma com todas as minhas potências. Eu devo consagrar a Maria os bens exteriores, presentes e futuros. E aí que vai falar, por isso que eu tive que fazer toda essa introdução, porque talvez se vocês fossem ler o livrinho, talvez vocês não entenderem. Porque no livrinho fala, pede para a gente consagrar a Nossa Senhora os nossos bens interiores, que são esses, o valor meritório, satisfatório, impetratório, todas essas boas obras. E aí o que acontece, né? O que é a proposta que fala aqui dessa verdadeira devoção? É eu entregar tudo para Nossa Senhora. E aí vocês vão entender a radicalidade disso, né? A profundidade disso. É entregar tudo, inclusive todos os valores, meritório, satisfatório e impetratório. Tudo eu entrego para ela. Entregamos nossas obras com seus valores satisfatório, impetratório e meritório à mãe para que ela dê a quem precise. Então, o que é a proposta aqui desse livrinho que São Luís fala, né? Quando a gente faz essa consagração, é um ato de confiança tal que eu entrego, inclusive, aqueles 3 valores. Então,
Então, ao invés, por exemplo, né, eu vou fazer um jejum hoje e eu vou entregar pela conversão do José da esquina. Em vez de eu nomear alguém, eu simplesmente entrego a Nossa Senhora. Eu vou fazer esse jejum, e esse jejum eu quero entregar a senhora, mãe, para que a senhora aplique a quem a senhora acha que deve. Isso não me impede de rezar por alguém. Ah, Thaís, então quem faz essa consagração, né, que está propondo São Luís, está proibido de rezar. Então eu não posso, né? Ah, eu quero rezar o terço de hoje pela Érica. Eu posso continuar rezando. Eu posso rezar na intenção de pessoas específicas, de situações específicas. Porém, nós devemos entregar tudo. Os outros capítulos para trás falou, né? Uma escravidão total, não foi? Foi a aula número 2 da Camila. Camila estava aqui, né? Camila tão meiguinha. Aí ela tá falando, a gente deve entregar tudo, né? E ser escravo, foi a aula que ela explicou a diferença de escravo e servo. Vocês lembram? Vocês estavam aqui, tá? Que aí ela explicou a diferença de escravo e servo. O que é o escravo? O escravo nada é dele. Então, essa é a radicalidade da proposta, dessa consagração. É eu ter uma confiança tal que eu entrego tudo. Então, os valores todos eu simplesmente faço e entrego para a mãe. Mãe, eu estou fazendo esse jejum, eu entrego para a senhora e a senhora vai aplicar isso a quem a senhora achar. É uma comparação bem pobre, muito superficial e rasa, mas é como se tivesse uma poupança em comum, assim. E aí eu vou lá, deposito dinheiro, e aí Nossa Senhora pode pegar aquele dinheiro e aplicar para quem ela quiser aqui, inclusive para mim. Ela pode aplicar para mim, ela vai aplicar para quem estiver precisando mais. Então eu confio. E todo mundo, vamos supor, né, que todo mundo aqui vai se consagrar, então vai estar todo mundo depositando esse dinheiro, vamos falar assim, nessa conta bancária. Então o Mateus está lá depositando, o Gabriel está lá, deposita, Jesus está lá depositando, Letícia está lá e deposita. Aí Nossa Senhora vai pegar aquele montão de dinheiro que ela somou ali e ela vai aplicar, sei lá, a Aline, que é quem está mais precisando nesse momento. Mas isso não vai prejudicar o Mateus, o Gabriel, a Jerus e a Letícia. Inclusive, isso é uma das objeções que ele fala no livrinho que eu vou tratar daqui a pouco. Que existe objeções, né? Acho que eu posso falar delas agora. Acho que eu vou pular e vou para as objeções. Porque aí ele fala assim, né? Que existem pessoas que fazem objeções a essa consagração. Aí as objeções, para quem tem esse livrinho, as objeções estão na 129. Aí ele fala lá, né? 3 objeções. Eu vou pular a primeira, porque a primeira diz respeito ao subcapítulo 2. Depois eu volto. A segunda e a terceira, ele fala assim, né? Mas será que essa devoção desse jeito não pode prejudicar algum parente meu, né? Algum amigo, porque aí eu não vou poder fazer, né? Um jejum, tomar um banho gelado por um parente, isso vai prejudicar os meus parentes. E aí São Luís fala, né? A esses respondo, não é crível, né? Não é possível acreditar que nossos amigos, parentes ou benfeitores vão ser prejudicados por nós termos nos consagrado sem reservas a Nosso Senhor e Maria Santíssima. Né? Não é crível, né? Imagina, chega lá meu parente e morre, né? Aí Deus fala, você não vai poder entrar não, porque aquela sua parente lá, ela foi se consagrar a Nossa Senhora, e aí as obras dela não foi para você. Pô, impossível uma coisa dessa, né? E segunda, né, respondendo a essa objeção, São Luís fala, como eu já tinha falado, essa prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos. Então, não tem problema rezar. O que pede é a aplicação dos valores, inclusive o satisfatório, que é o das indulgências. Quem faz essa consagração, né, a consagração proposta por São Luís, não pode depois, porque não é que não pode, porque é como se eu pego esse livro e eu entrego para a Érica. Toma, agora ele é seu. Eu estou dando para ela, então eu não posso usar quando eu bem entender, porque eu dei para ela, eu perdi a posse disso. Então, quando eu me consagro, eu entrego para Maria, inclusive, a posse das indulgências que eu faço.
Então, quando a gente faz essa consagração, eu não tenho nem o direito mais de fazer uma indulgência plenária pela alma, sei lá, do meu tio. Mas por quê? Porque eu entreguei para ela. Eu faço a indulgência plenária, continuo fazendo as indulgências, só que eu entrego para ela, eu não dou nomes, simplesmente entrego. Então, eu faço a indulgência, entrego para Nossa Senhora, para ela aplicar a alma que precisa mais. Pode falar. E se eu esquecer? É porque é o seguinte, São Luís fala que a partir do momento que eu me consagro, eu já estou entregando tudo para ela, tudo. E aí, todas as indulgências que eu fizer, automaticamente eu já estou entregando para ela. Aí São Luís fala assim, a não ser que eu revogue explicitamente. Entende? A não ser que eu revogue, tipo assim, ó mãe, essa indulgência não é para a senhora não, viu? Essa aqui, entende? A não ser que a pessoa revogue explicitamente, tudo que ela fizer automaticamente está indo para Nossa Senhora. A não ser que isso seja revogado. São Luís fala desse jeito. Que a não ser que a pessoa revogue, tudo está indo automaticamente para a mãe. Então, não é necessário que eu fale para ela todas as vezes. Não tem necessidade, no momento que eu faço a consagração, eu já estou falando ali, como é que é os negócios de direito? Efeito, ex-tunc lá, né? Sabe? Da agora para frente é tudo. Tudo que eu fizer, da agora para frente, tem isso, não tem? Ex-tunc. É, ex-tunc lá. Então, tudo que eu fizer da agora para frente é dela. Mesmo eu não preciso ficar falando toda hora, mesmo que eu não fale. É bom que eu fale, mas se eu não falar, já aprendo para ela do meu jeito. É bom que eu fale, não para ela, porque ela já sabe, mas para eu me lembrar que tá indo para ela, entendeu? Tá, e aí depois tem uma terceira objeção. Eu pulei a primeira, tá? De propósito. Aí, então a segunda objeção é, mas e o povo da minha família não vai ser prejudicado? Não, não vai. E até que fala, né? Seria fazer uma injúria com a bondade de Jesus e Maria. Além do mais, a consagração não impede que oferecemos nossas orações pelos outros. E a terceira, né? A terceira não é isso que fala, não, mas eu resumi. E eu, como é que fico, né? Porque ele fala assim, São Luís. Se eu der à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações, para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer, talvez, muito tempo no purgatório. Tipo assim, eu estou entregando para Nossa Senhora, aí eu, como é que fico? Depois eu vou ter que ficar no purgatório, porque não está indo para mim as minhas indulgências, né? E aí eu estou me dando mal. Mais uma vez, ninguém vai sair prejudicado porque está se consagrando a Nossa Senhora. Então aqui, mais uma vez, não é crível que alguém que abriu mão de seus valores meritórios e satisfatórios seja prejudicado. Gente, porque a gente não está falando de uma pessoa que pode me passar a perna. É diferente das relações humanas, né? Porque se eu faço um pacto desse com alguém, né? Eu vou lá e faço um pacto com alguém. Olha, a partir de agora todo o meu dinheiro que entrar vai ser seu. Você aplica do jeito que quiser. É lógico que essa pessoa pode me passar a perna. É lógico que eu posso ser prejudicado. Mas a gente tem que olhar mais transcendente. A gente está entregando isso para a Nossa Senhora. Então é óbvio que ela não vai passar a perna em mim e vai me prejudicar. Então isso faz parte também da minha confiança, que é algo que eu preciso ter para fazer essa consagração. Eu preciso ter confiança que Nossa Senhora não vai querer passar a perna em mim, óbvio, né? Tá, então esse é o primeiro subcapítulo, tá? Então o primeiro subcapítulo, ele vai falar que a gente deve entregar tudo para Nossa Senhora, tudo. Tanto as coisas externas, consagrar tudo a ela, quanto as coisas internas, que são os valores da minha alma. E aí já vou pro segundo e último subcapítulo, falei que era curtinho, né? Que é, ele fala, né, que essa consagração é uma perfeita renovação dos votos do batismo. E aí fala aqui, né, pela fórmula da consagração, ela tá aqui. Depois, no livrinho, tem a fórmula da consagração no final. Seria bom vocês lerem depois o que fala essa consagração, né? Ele é uma renovação dos votos do batismo. Pela fórmula da consagração, renuncia-se ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, doando-se a Cristo pelas mãos de Maria. Então é de fato a renovação do batismo. O melhor meio de remediar, isso é muito bom, os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar os votos que fizeram no batismo por vontade própria ou do padrinho. Então a consagração, quando a gente fizer essa consagração, a gente vai estar renovando as promessas do batismo. Mas talvez a gente não saiba quais são as promessas do batismo, não é verdade? Então eu trouxe aqui as promessas do batismo.
E aí agora eu tenho que contar uma história, né? Porque eu tenho que contar minhas histórias, senão não sou eu. Uma certa vez, eu fui à missa e chegando lá, era a missa de primeira comunhão. E na missa de primeira comunhão de crianças tem a renovação dos votos do batismo. E aí tinha um folhetinho para as crianças renovarem. E aí tava lá, são 3 perguntinhas, né? Eu vou ler para vocês primeiro, né? Para vocês saberem, talvez vocês não saibam, quais são as 3 perguntas que a gente faz na renovação do batismo. São 3 não, porque eu falei que é 3, muito mais. Peraí. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Todo mundo responde, renuncio. Quando é criança e bebê, são os padrinhos que renunciam por ela, depois ela vai renovar isso na crisma, né? A gente renova isso aqui todo ano na missa de sábado de aleluia. Inclusive essa renovação no sábado santo, isso aqui é indulgenciado. Depois, para viver como irmãos, você renunciar a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir a Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio de todo pecado? Renuncio. Não, são só essas 3 mesmo, tá certo. E aí depois é do creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. São 6 perguntas, 3 renuncios e 3 creios. E aí estou eu lá, né, na primeira comunhão das crianças lá, folhetinho, e aí a pergunta, né, agora todas as crianças fiquem de pé para fazer a renovação das promessas batismais. Aí tá lá, para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao desmatamento e tudo que fere ao meio ambiente? Todas as crianças renunciam. Aí eu peguei forte, peraí, parece que não tem isso aqui, né? Aí eu peguei, nossa, eu fiquei muito indignado, muito na época. Na época era, hoje em dia eu sou mais calmo no coração, mas na época não era não. Aí peguei, cheguei em casa, aí mandei um e-mail pra editora do folheto, esculachando os caras, né? Mas o que é isso aqui? Que renovação que é essa, né? Que é renunciar ao desmatamento e tudo que fere ao meio ambiente. Aí eu falei assim, peraí, não é renovação das promessas do batismo? Que dia, em qual paróquia, em qual planeta que essas crianças foram batizadas com essas promessas aqui, né? Porque se é para renovar, ainda coloquei no e-mail, no dicionário, qual era a definição de renovar, tipo, era fazer de novo. Eles não estão fazendo de novo, porque no batismo não foi isso que eles fizeram, né? Aí eu mandei para a editora, o e-mail da editora. Quem me respondeu foi o padre que escreve o folheto. O próprio padre, veio no e-mail do padre. E aí ele me respondeu, eu respondi, e aí a gente ficou brigando por e-mail. E aí chegou por fim e ele falou que não achava certo que numa missa de primeira comunhão, que eram todas crianças pequenas, fosse citado o nome do demônio. Aí eu falei, tá bom então, beleza. Aí eu fazer o quê? Aí eu ainda citei um trecho lá de algum santo, nem lembro. Pastorinhos, não foi? Hã? Os 3 pastorinhos. Não sei, que fala que... eu citei algum santo que fala que a maior alegria do demônio, a maior dádiva do demônio, o maior presente que você pode dar pro demônio é fingir que ele não existe, né? Porque aí como você... muito obrigada. Que aí as pessoas não sabendo que ele não existe, as pessoas facilmente se deixam levar pela tentação. Aí depois disso ele não me respondeu mais, ficamos por isso. Mas assim, não adiantou, óbvio, né? Hoje eu sei que não adianta fazer essas coisas, porque... eles têm consciência, né? É porque a gente tem uma noção meio ingênua de tipo assim, eu vou ensinar o padre. Mas é óbvio que ele sabe o que ele está fazendo, né? Não tem por que a gente querer ensinar. Não faz sentido, ele já sabe. Eles escolheram fazer aquilo, não foi por ignorância. Ele escolheu colocar aquelas palavras lá, porque é a ideia que ele acredita, a ideologia que ele acredita. Então não adianta a gente não vai converter um padre de 80 anos de idade, que faz 50, que é sacerdote. Mas... então essas são as promessas, né, do batismo. Então 3 renuncios e 3 creio. E é isso aqui que a gente vai renovar no dia... Obrigado, Dani. É isso aqui que a gente vai renovar no dia da consagração. São essas aqui. E não as do desmatamento. Essas aqui que a gente renova. Certo? E aí, faltou só eu falar a primeira objeção, né? No capítulo das objeções, são 3 objeções.
E a primeira fala assim: não se pode objetar que essa devoção seja nova ou sem importância. Não é nova, porque os concílios, padres e muitos autores antigos e modernos falam dessa consagração. E também não é sem importância, porque a principal fonte de todas as desordens e condenação dos cristãos, olha isso, que coisa forte, está no esquecimento e na indiferença das promessas do batismo. A gente já vê a gravidade do que é um padre que escolhe mudar as promessas numa missa de primeira comunhão, né? Porque olha isso aqui, a principal fonte das desordens e condenação dos cristãos está no esquecimento e na indiferença das promessas do batismo. Principal, olha isso aqui. Agora que eu estou me dando conta da gravidade disso, quando eu li não veio isso, agora me veio tão forte. Principal fonte da condenação. E o padre me faz o favor de mudar, olha isso, esquecimento. Como é que você lembra isso aqui que fizeram no seu batismo? Renovando sempre. E aí, se um padre escolhe, por livre e espontânea vontade, mudar as palavras na consagração das crianças, na primeira comunhão das crianças de 10, 11, 12 anos, né, porque demônio é uma palavra muito forte, e ainda um dos e-mails que eu troquei com ele, eu respondi: o senhor acha muito forte, o senhor acha que quando que então seria propício? Na crisma? Onde a maioria desse povo já está perdido, né, porque na crisma é muito tarde, 15, 16 anos, é muito tarde para relembrar que o demônio existe, né? Então eu fui batizado, no meu batismo meus padrinhos renovaram, fizeram as promessas batismais e rejeitaram o demônio. Eu passei a infância inteira sem lembrar que o demônio existe, o próprio padre da catequese não mencionou essa palavra, e aí só na crisma que vai ter? Se tiver sorte ainda da crisma ter, né? Se tiver sorte da pessoa fazer a crisma. Então assim, principal condenação dos cristãos. Querendo ou não, né? Não um julgamento, mas querendo ou não, se for pensar, o padre fazendo isso, ele contribui com a condenação dos cristãos fazendo um negócio desse, né? É realmente muito grave. Muito grave mesmo, né? Não sei se ele tem a noção disso, né? Nem eu tinha me dado conta disso. Mas enfim, é isso aqui, certo? Esse é o capítulo 4, ele é bem curtinho. Eu recomendo que leiam, tá? O capítulo inteiro, lógico que eu não vou ficar lendo tudo aqui. Mas basicamente é isso. Então, resumindo, a gente deve entregar tudo a Nossa Senhora, inclusive os valores meritórios, satisfatórios, impetratórios do que eu faço, as indulgências, tudo eu entrego para ela. Então eu perco o direito de opinar, né? Tipo, eu quero fazer um jejum por tal pessoa. Fica quietinho. Eu sei quem está precisando agora, né? Quietinha na tua aí. Só faz o jejum, toma o banho gelado lá e quem vai decidir para quem vai sou eu, porque eu sou a mãe, eu sei para quem precisa. E, além disso também, é a perfeita renovação dos votos do batismo. E aí fiquem isso, né? Lembra, no sábado santo do ano que vem, aquela renovação é indulgenciada. Então lembra de cumprir os requisitos lá, né? Que é a confissão, a comunhão, para receber a indulgência que tem na renovação do batismo no dia do aniversário do batizado e no dia de sábado santo. Eu vou comentar os dogmas marianos. Para isso, eu vou antes dar uma leve explicada, é superficial, tá, gente? O pessoal precisa ter uma noção do que é dogma, tá? Dogma não é uma invenção. Aquela verdade de fé sempre esteve ali. O dogma é uma cerca que diz: a partir daqui deixa de ser igreja. O dogma obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Então tá aqui, eu fiz um desenho, vocês sabem que eu sou desenhista profissional, né? Fiz aqui um desenho maravilhoso. O que esse aqui representa? Isso aqui, imagina que minha mãe é uma fazendeira muito rica, cara dela tem fazenda, né? E aí ela morre, deixa de herança pra mim e pra minha irmã. E aí a gente parte do meio. Aqui tá a minha terra, construí minha casinha lá com as minhas galinhas, vendendo os meus ovos. E aqui a terrinha da Érica, constrói a casinha dela, os animaizinhos dela. Tá, só que como a gente é muito amiga, a gente se dá muito bem, a gente não faz nenhuma cerca. Não tem cerca. Uma passa pra casa da outra, minhas galinhas passam pra casa dela, os boi dela vêm pra minha casa, não tem cerca, a gente é tudo irmão, não vai ter briga, tá tudo certo. Só que o que acontece? A Érica morre, eu morro, veio os filhos dos
filhos, os netos, bisnetos, tataranetos. E aí daqui 200 anos, 300 anos, 400 anos, já não é mais os donos dessa propriedade, já não tem mais aquela amizade que eu e a Érica tem, né? E aí começa a ter uma pequena divergência. E aí o meu tataraneto, meio folgado, resolve construir um galinheiro aqui, ó. O galinheiro ficou meio grande, o tamanho da casa, vamos dizer que tem muitas galinhas. E aí ele vai lá e constrói um galinheiro aqui. Lembrando que não tem cerco o negócio, né? E aí o tataraneto da Érica vira e fala assim, opa, peraí, você tá pegando aqui o meu lado aqui. Eles começam a brigar, não, tal. Eles vão lá, falam, não, então vamos fazer uma cerca aqui, ó, né? Na roça é cheio disso, né? Eles não... As coisas antigas, não tinha papel, era tudo na confiança. Aí dá tudo problema com os netos, né? A gente sabe disso. Nossa, mas tem tanto problema na roça, porque o povo confia, e aí não tem papel nada, não tem escritura, tudo assim. A igreja matriz não tem escritura. Foi uma doação, então é tudo assim, né? Isso aí é que dá os problemas, eles não conseguem nem reformar o banheiro porque não tem escritura. E aí o que acontece? Tá, aí eu vou... que as coisas antigas, não tinha escritura, não tinha nada, eles resolvem regularizar. Então vão regularizar um negócio, vão tratar de divulgar, vai regularizar. Aí vai lá, chama o agrimensor, vai lá com um drone, vai lá, mede o negócio. E aí o que o agrimensor vai falar? Ó, constrói a cerquinha, fala assim, ó, esse aqui é o lado da Thaís, esse aqui é o lado dos tataranetos da Érica, esse galinheiro aqui, ele tem que chegar pra cá. Uma pergunta. A partir daquele laudo do agrimensor ali, ó, essa terra passou a ser dos tataranetos da Érica? Não, sempre foi. Sempre foi, a vida inteira. Todo mundo sabe que isso aqui era da Érica e dos seus descendentes. Não foi um escrito do agrimensor que falou que isso aqui é da Érica. Ele simplesmente, o que ele fez? Ele constatou um fato de algo que sempre teve ali, não é isso? Não é isso? O dia que chamarem lá, né, o homem lá para regularizar, estão regularizando os papéis da matriz. E a hora, aquilo lá vai passar a ser da matriz? Gente, aquilo lá sempre foi da igreja matriz, a vida inteira. Simplesmente agora tem um papel certinho, falando, né, tem um papel que fala. Por quê? Porque antes nunca tinha dado problema, só agora que deu. Então, agora que deu problema, vamos fazer a cerca para definir muito bem o que é o lado da Thaís, o que é o lado da Érica. Isso aqui foi mais um exemplo bobo, uma analogia ridícula, que eu fiz para o quê? Para vocês entenderem o que é o dogma. O que fazenda, galinheiro e terra da Érica e da Thaís tem a ver com dogma. É como se fosse assim, né? Então, tem lá algum determinado assunto. Nunca foi levantado algo contrário. Então alguém lá no ano, vamos pegar aqui, 400, lá no ano 400, começaram a falar, mas será que Maria é mãe de Deus mesmo? Não, mas Maria é mãe só do Jesus homem, ela não é mãe do Jesus Deus. E aí vira aquela discussão, e aí tal, e aí um padre fala, o outro padre fala, e aí não sei o quê. Aí eles fazem um concílio de Éfeso, e determina, não, ó, seguinte, ele bota uma cerca. Maria é mãe de Deus. Quem falar pra cá, alguma coisa que esteja pra cá, é herege. Então significa que Maria só se tornou mãe de Deus no ano 431? Óbvio que não. Maria sempre foi a mãe de Deus. Da mesma forma que esse território sempre foi meu. Esse território sempre foi da Érica, sempre foi. Só que agora existe um papel, existe algo concreto que determina. Ó, agora eu coloquei uma cerca, construí uma cerca porque não tinha cerca. Por que não tinha cerca? Porque ninguém nunca tinha tentado passar por esse lado. Nunca teve um bendito de um padre que quis dizer que Maria não era mãe de Deus. Todo mundo sempre achou que fosse. Aí agora tem uns padres querendo vir pra cá. Então a gente faz a cerca e fala, ô meu querido, se você quiser passar pra cá, anatema city, vai ser excomungado. Tchau, herege, fogo. Então, vai embora, certo? E pra cá é o que a igreja sempre acreditou, certo? Então, isso é um dogma, basicamente, em vocabulários bem pobres, né? Só pra vocês entenderem bem o que é um dogma. É uma verdade que sempre existiu, não foi ninguém que inventou. Os dogmas são muitos.
Só que dos dogmas existem só 4 que envolvem a pessoa de Nossa Senhora. São 4 dogmas, então. 4 verdades de fé que sempre estiveram lá, mas que alguém definiu depois, como dogma. Maternidade divina. Então, Maria é mãe de Deus. Virgindade perpétua. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ela sempre foi virgem. E aí tem até um santo que fala, não vou lembrar qual, que foi como um raio de sol, as luzes do sol, que passa por uma janela, sem corromper aquela janela, assim Jesus saiu de Maria sem precisar corromper a virgindade dela. Imaculada Conceição, terceiro dogma. Maria foi preservada do pecado original. E o quarto dogma, o mais recente, né? Bem recente, 1950, Maria foi assunta em corpo e alma ao céu. Ah, Thais, então significa que só em 1950 que Nossa Senhora subiu ao céu? Não, a Senhora sempre houve essa verdade de fé. Foi definida só em 1950. Tá, e aí aqui vou falar brevemente sobre cada um desses. A primeiro dogma, a maternidade divina, ele é o mais antigo de todos. Foi definido em 431 pelo Concílio de Éfeso. E aí o que diz? Maria gerou a natureza humana de Nosso Senhor. No entanto, a natureza humana e a natureza divina estão unidas. É a tal da palavrinha difícil, união hipostática. A natureza humana e divina estão juntas. Se Maria é mãe, é grudado, natureza humana e divina. Se Maria é mãe disso, ela é mãe dos dois, ela é mãe de tudo. Por isso podemos afirmar que Maria é mãe de Deus. Certo? Aí, celebramos esse dogma, né? Na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, que inclusive é missa de preceito, ou seja, obriga todo fiel católico, tá? Tem gente que acha que tem que estar missa de primeiro, que é a missa de Réveillon. Não é missa de Réveillon, não, é a missa de solenidade Mãe de Deus. E é obrigatório, tá? A missa de preceito, certo? Então, nós católicos somos obrigados a ir nessa missa. Agora, né, todos... Aqui no Brasil tem só 4 datas que a gente é obrigado a ir à missa, sem ser dos domingos, né? E uma delas é Solenidade Santa Maria, Mãe de Deus. Depois, o segundo dogma, um pouquinho depois, é a Virgindade Perpétua. Essa foi no ano 649, Concílio de Latrão. E Maria já havia consagrado sua virgindade ao Senhor, mesmo antes de receber o anúncio do arcanjo Gabriel. Gente, tem umas músicas tão toscas, mas tão toscas. Tem uma música católica isso, tá? Não sei de quem. Que fala, não sei se vocês já ouviram. Não sei o que Maria se apaixonou por José e que José se apaixonou por Maria. Vocês já viram uma música muito tosca que fala isso? E que aí tinha tudo pra ser um casal perfeito, mas aí foi um anjo que atrapalhou tudo e aí não deu certo. E aí eles tiveram que viver a virgindade. Nossa, e é uma música católica isso. José, não é? Hã? Música de São José, não é? Meu bom José. Não sei. Colocar no dia de São José. Isso aí toca na missa, isso aí. Mas aí chegou o anjo e atrapalhou tudo. Não, já havia, né? Maria já havia consagrado sua virgindade ao Senhor, mesmo antes de receber o anúncio. Então ela já tinha feito esse propósito da virgindade, né? Não foi o anjo que atrapalhou tudo. Tanto é que existe, né, uma história muito piedosa, mas que ela não está nos evangelhos, ela está nos apócrifos, da história. Se vocês olham a imagem de São José, ele está com o lírio na mão, já viram? E tem essa história, está nos evangelhos apócrifos, eu acho, que é no evangelho de Tiago, eu acho, apócrifo, né, não está na Bíblia, que aí fala que precisava de alguém para guardar a virgindade de Maria, e eles colocaram um caule lá na mão de vários homens lá, que seria aquele que iria guardar a virgindade de Maria, e aí aquele ramo, né, o caule, sei lá, que José estava segurando, floresceu o lírio. Já viram essa história? E por isso que na imagem ele está segurando o lírio, por causa dessa história piedosa, né, que está nos apócrifos, no Evangelho dos Apócrifos, por isso que ele segura. Então, não foi isso, né, de que eles se apaixonaram, era um casal de namorado absolutamente normal, que tinha planos normais, de ter uma família numerosa, assim, não era isso, né. Já havia, muito antes do anjo Gabriel, esse propósito da virgindade de Maria. E aí depois, o terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição.
aí 1854, do Papa Pio IX, e até é muito bonito que na aparição de Lourdes, ela fala para Santa Bernadette, que era criancinha, analfabeta na época, a Bernadette pergunta qual o seu nome e ela fala, eu sou a Imaculada Conceição. E isso, 1858, fazia só 4 anos do dogma, e na época não tinha, né? A Bernadette não estava num grupo de WhatsApp do Instituto, que aí postaram, vocês viram, saiu o dogma da Imaculada, né? Ela não sabia, ela não tinha como saber isso, né? Ela era analfabeta, ela não tinha catequese básica, e depois ela conta, né, pro bispo, né, ele perguntou, né, como que ela chamava, e ela fala, eu sou a Imaculada Conceição. Isso foi uma das coisas que fez com que o bispo acreditasse que aquela visão era real, que a menina realmente não tinha como saber, fazia só 4 anos que tinha sido proclamado. Era improvável que ela sabia do dogma. O que mais? Maria foi preservada do pecado. O que significa o dogma da Imaculada? Que ela foi preservada do pecado original, desde sua concepção, pois Deus já havia preparado para ser mãe de Deus. Olha isso, Deus antecipou a graça redentora na cruz. Tipo assim, uma coisa, voltou no tempo, assim, ó. Aquilo que aconteceu na cruz, aquela graça redentora, Maria, ela foi redimida. Ela foi redimida por antecipação. Ela foi redimida na cruz, só que por antecipação. Ela já é concebida sem pecado e aquela redenção já foi a da cruz. Ela foi antecipada. Deus pode fazer isso. Ele antecipou a redenção nela, né? Por ser preservada do pecado original, Maria também foi preservada dos pecados, dos efeitos do pecado original. Então ela vivia em perfeita harmonia com Deus, em perfeita harmonia com os outros, em perfeita harmonia com a criação. E além disso, ela foi preservada das dores do parto e da morte. Da morte coloquei um asterisco, eu já vou falar de morte. Das dores do parto. Maria não teve as dores do parto. E aí, existe uma série muito, muito boa, excelente, que se chama The Chosen, que é uma série sobre os 12 apóstolos. Ela é super boa, dá para fazer altas reflexões, dá para fazer altas orações mentais com aquela série. Porém, apesar de ser muito boa, ela é protestante. E por ser protestante, mas ela é realmente muito boa, mas por ser protestante, existe foi o único erro que eu vi até agora na série. Também não sou teóloga, mas um erro grande que eu vi foi num dos episódios, na verdade ele é até bônus da série, que retrata o nascimento de Jesus e Maria está lá sofrendo as dores do parto. Maria não teve as dores do parto. Então ela foi preservada do pecado original. E aqui em Gênesis, não vou achar rápido porque eu não preparei para isso, mas em Gênesis lá no inicinho, uma das consequências do pecado original que fala é as dores do parto. Lá no inicinho, Gênesis 3, deve estar, Gênesis... Já achei. Vamos ver. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos, feras do campo, andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó. Isso aqui está falando para... E disse também à mulher, multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob seu domínio. Está vendo isso? Deus disse à mulher, multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Isso aqui foi depois do quê? Depois do pecado original. Isso aqui é uma consequência do pecado original. Maria não pode ter tido isso. Ela não pode ter tido as dores do parto por causa disso. Então essa série é muito boa, eu recomendo ela, mas a gente tem que assistir sabendo que não é uma coisa católica. A gente tem que ter essa visão. Esse foi o único erro que eu vi até agora. A gente tinha muitos capítulos, mas no todo ela é realmente muito piedosa mesmo. De graça na internet. Então, e da morte? Da morte eu pus um asterisco porque, na verdade, existe uma certa divergência. Eu já vou até entrar no próximo dogma. Só concluir que o dogma da Imaculada Conceição, a gente celebra na solenidade 8 de dezembro, que também é missa de preceito. Obrigada. A missa o dia da Imaculada também é preceito. Lembra que são só 4 datas de preceito além dos domingos? Então já foi dia 1º de janeiro e 8 de dezembro, tá? As outras duas, só por curiosidade, é o Natal e Corpus Christi. Corpus Christi, né?
Agora, as outras todas, a CNBB foi tirando, foi jogando pro domingo, mas aqui no Brasil só sobrou essas. Mas se você for olhar no Código de Direito Canônico, são bem mais. Beleza, é porque o restante tudo foi pro domingo. E aí agora eu falei da morte, aí eu já entro na última, tá? E aí eu termino. Que o último dogma é o dogma da Assunção, que foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Aí essa é bem mais recente, tem até vídeo, vocês conseguem ver o vídeo dele anunciando o dogma, é bem legal. Ele deu uma homilia sobre isso. E aí eu trouxe aqui, e uma coisa interessante, obrigada, que além de... Lembra que eu falei da fazenda da Érica e a mim? Que não foi uma novidade, né? Aí a partir de agora essa fazenda é minha. Não, sempre foi. E sempre teve essa ideia de que Nossa Senhora foi assunta ao céu. De que o corpo dela não ficou aqui sendo roído pelos vermes. Porque um corpo tão puro que não conheceu o pecado não poderia conhecer a decomposição do verme, né? Ser decomposto. E isso aqui, até Santo Afonso, que é de muito antes de 1950, ele fala. Inclusive, ele foi um dos grandes doutores cujos textos contribuíram para a proclamação desse dogma. E aí eu trouxe várias coisas dele, mas eu acho que não vou ler tudo. Mas ele fala assim, ó. Página 325. É a morte uma pena do pecado. Ora, sendo Maria toda santa e isenta de toda mancha, parece que não devia ser sujeita a padecer a mesma desventura dos filhos de Adão, atingidos todos pelo veneno do pecado. Então olha o que ele fala. A morte é uma pena do pecado. Se Maria foi isenta do pecado, ora, ela deveria também ser isenta da morte. Entretanto, querendo Deus fosse Maria bem semelhante a Jesus, convinha que morresse, como Jesus também morreu. Queria o Senhor dar aos justos um exemplo da morte preciosa que lhes está preparada, e por isso determinou que morresse a Virgem, mas de uma morte toda doce e feliz. E aí ele fala, né, então, que ela não teve aquela pena da morte, não teve as dores do parto, não teve aquela morte dolorosa e sofrível, porque aí ele fala, eu separei, sabe o que eu vou achar? 3 coisas, achei, 3 coisas que tornam a morte amarga, 3 coisas que fazem com que a morte seja amarga. O apego à terra, a gente está apegado nessa vida, a gente não quer morrer. O remorso dos pecados, então eu tenho medo de morrer, porque eu tenho medo do que me espera lá depois, porque eu fiz muito cagada em vida. E a incerteza da salvação. Então, 3 coisas que faz com que a morte me torne amarga. A morte de Maria não teve nada disso. Foi totalmente a ausência de amargura. Por isso que fala que a morte dela foi tão doce e feliz. Então, primeiro, ela não tinha apego à terra, né? Ela era totalmente desapegada dos bens mundanos. Ela também tinha uma tranquila paz de consciência e ela morreu na certeza da glória eterna. Então, ela era desapegada, ela tinha paz de consciência e ela morreu na certeza da glória eterna. Então, por isso, ela morreu, mas foi uma morte diferente da nossa, né? E aí, até alguns outros santos, em vez de falar morte, fala dormição. Já ouviram essa palavra? É a festa da dormição de Maria. Que ao invés de falar morte, eles falam dormição, porque foi tão leve, tão doce, tão suave aquilo, que eles falam dormição. E aí, é isso, né? Maria foi elevada aos céus de corpo e alma pelo próprio Jesus para ser coroada rainha. Esse aqui é o 4º mistério do terço dos mistérios gloriosos, né? A Assunção de Maria ao céu. Então ela foi de corpo e alma. Aí isso prova mais uma vez que o céu é um lugar, né? Porque a teologia da libertação fala, o céu é um estado de espírito, né? O inferno é um estado de espírito. Quando tem 2 pessoas brigadas, elas já estão no inferno, né? É uma viagem. Mas é um lugar, porque se Maria e Jesus estão lá de corpo e alma, se tem corpo, tem que ter um lugar, né? Físico. Então é um lugar, não é só um estado. Aí quem está brigado já está no inferno, né? Eles falam, não, quem está brigado ainda pode ir para o inferno, muito pior, depois que morreu. Maria, que foi preservada do pecado original desde sua concepção, não poderia agora ter seu corpo se decomposto pelos vermes. E nós celebramos o dogma da Assunção recentemente,
A igreja celebra 15 de agosto, mas a CNBB jogou para o domingo mais próximo. E a igreja no Brasil transferiu para o domingo seguinte, né? Mas a solenidade, não a solenidade mesmo é 15 de agosto, certo? E, bom, acho que era isso só que eu queria falar. Então, fiz um resuminho aí básico sobre o quarto capítulo, recomendo que vocês leiam. E falei, lógico que de maneira superficial, sobre os dogmas, não aprofundei muito, mas só para vocês terem uma noção do que é um dogma, né? Que não é algo que foi imposto, não é algo que algum papo deu na cabeça e inventou, e sobre os 4 dogmas, certo? Então é isso, muito obrigada.